Fala galera, está começando o terceiro episódio da Lei 6.938, que trata sobre a política nacional do meio ambiente. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Parágrafos 2º, 3º e 4º revogados. Artigo 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores. Artigo 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente. Artigo 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando: inciso 1. Ao desenvolvimento, no país, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental. Inciso 2. A fabricação de equipamentos antipoluidores. Inciso 3. Há outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do poder público destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. Artigo 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Inciso 1. A multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo a 10 e no máximo a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ou RTNs, agravada em caso de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, pelo Distrito Federal, territórios ou pelos municípios. Inciso 2. A perda ou a restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público. Inciso 3. A perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Inciso 4. A suspensão de sua atividade. Parágrafo 1º. Sem obstar à aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Parágrafo 2º.
No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas nesse artigo. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento, resolução do CONAMA. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave a situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 mvr. Parágrafo 1º. A pena é aumentada até o dobro se, inciso 1, resultar, a linha A, dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente, a linha B, lesão corporal grave. Inciso 2, a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte. Inciso 3, o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. Parágrafo 2º. Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. Artigo 16. Revogado. Artigo 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Inciso 1. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Inciso 2. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para o registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora. Artigo 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme anexo a esta lei. Artigo 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Parágrafos 1º, 2º, revogados. Artigo 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes no anexo 8 desta lei. Parágrafo 1º. O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização. Parágrafo 2º. O descumprimento da providência determinada no parágrafo 1º, sujeito o infrator a multa equivalente a 20% da TCFA, devida, sem prejuízo da exigência desta. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são fixados no anexo 9 desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se, inciso 1,
microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º da Lei 9.841, de 5 de outubro de 1999. Inciso 2. Empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 1.200.000 e igual ou inferior a 12 milhões de reais. Inciso 3. Empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a 12 milhões de reais. Parágrafo 2º. O potencial de poluição, PP, e o grau de utilização, GU, de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no anexo 8 desta lei. Parágrafo 3º. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei 6.938. Se você curtiu esse episódio sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. E não se esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações sobre novos episódios. É isso aí. Até a próxima. Falou, um forte abraço.